por ser italiano. Eu ia falar isso agora. E, obviamente, eu acho que isso dificulta um pouco como ele vai conseguir passar as ideias, mas se ele também estiver disposto a aprender um pouco mais da nossa língua, acredito que possa dar certo, porque o gabarito desse cara aí, a carreira que esse cara tem, é um técnico de alto calibre. Agora, tá bem variado esse cardápio do Botafogo de tentativas, né? Porque já foi para vários treinadores estrangeiros, veio pro Tite. Estão meio perdidos, hein, cara? Pois é, isso que eu tô falando. Estão perdidos. Não tem um padrão ali, né? De um... Eu acho que o que o Pedrosa falou estava aqui, na ponta da língua para falar, a língua. Né? Sim. Eu acho, eu sinceramente, a não ser que ele fale português, eu não sei, não tem essa... Também não tem essa informação. O que é esse Marcelo aí que está mostrando? É porque de repente vai ser o técnico do Botafogo. Bom, torcedor na infância do Botafogo dizem que era, né? Vai que, é verdade. Vai que ele vai ser o seguir Felipe Luiz do Flamengo. vai seguir o filipismo aí, pô, né? Quem sabe? Mas, cara, eu acho que o problema do italiano... Eu falo por mim, que eu sempre tive facilidade para aprender línguas, né? Espanhol. Eu estudei em colégio judaico, aprendi hebraico rápido, espanhol, inglês, tudo muito rápido. Quase um autodidata, né? Sim. Botava no close caption lá no... E ir embora. E ir embora. O italiano, eu nunca tive facilidade. Eu acho que é muito mais fácil ele aprender o português do que botar um elenco de 30 jogadores para aprender o italiano, né? Ele tem muitos jogadores internacionais também no Botafogo, né? O Bastos, o Barbosa, o Alex Telles, que jogou muito tempo lá fora, que deve ter uma facilidade também para falar o inglês, o espanhol mesmo. Mas eu acho que ele vai ter que aprender a se comunicar em português caso ele venha para cá para passar as ideias de jogo dele. A questão é que hoje o espanhol é mais fácil, né? Mais fácil. Espanhol... Muito mais fácil. O italiano é muito mais bonito, né? Porque você arranha o portunhol rapidinho. O portunhol você aprende rapidinho. Você vê que o inglês, né, o americano, o Textor, desenrolou rápido lá no Botafogo. Sim. Não deu problema nenhum. Eu falo um pouco de italiano. Não é técnico, mas... O italiano é meio próximo do espanhol. Mas ele não é próximo do português. O espanhol está no meio do caminho entre o italiano... É bem diferente. Cara. Você parla... O italiano é muito diferente do português. E a diferença para o inglês é que a gente aprende na escola o inglês aqui, né? Por mais que... mano, nem todo mundo fala inglês. Mas o espanhol consegue entender melhor o italiano do que nós conseguimos. Mas o que eu tô te falando é o seguinte, o Textor vem para cá, eu usei o exemplo do Textor, tudo bem que ele não é técnico, né? É dirigente, é dono de clube, é dono da SAF, mas ele conseguiu se desenrolar bem aqui no Brasil. Mas por quê? Porque a gente tem na escola, é uma matéria, o inglês é uma matéria no Brasil. Então, queira ou não, você se comunica. Italiano, cara. É difícil. Bom, de toda forma, ele está conversando com o Mantini, não sei em que língua que ele está conversando, deve estar conversando em inglês. Com certeza. Em inglês, né? Porque ele treinou o Manchester City. Ficou muito tempo lá na Inglaterra. Mas o futebol também é muito do desenho ali, né? Ficou muito tempo na Inglaterra. Obviamente ele fala inglês. Ele teria que dar preleção no Botafogo com o Google Tradutor, todo mundo com o celularzinho na mão, ou falar inglês contando que os jogadores do Botafogo cara, eu acho que a pranchetinha já resolve, né? A pranchetinha hoje. O Joel vai lançar livro semana que vem. Ele traz um tradutor. Joel Santana vai lançar livro semana que vem. Mas o fato é que hoje é dia 6 de fevereiro e a gente fica com essa impressão de que o Botafogo ainda está meio que pisando em ovos, né? Já perdeu a Supercopa, vai perder a Recopa. E não tem um caminho certo. Cada dia se fala de um treinador diferente, ou seja, também as conversas não estão avançando. Não está conseguindo obter sucesso, né, nos alvos em que está mirando. Não sei exatamente por quê. Aparentemente, talvez tenha desistido do Tite, né, porque a gente já considerou que era difícil a vinda do Tite para o Botafogo e parece que isso está se confirmando. Os sinais, os sintomas são de que Tite não topou a proposta do Botafogo. E o Botafogo está tentando também contratar, quero ver se esse você conhece, Pedrosa. Você conhece todo mundo. Você conhece o Santiago Rodrigues, meia do New York City? Você ainda faz gestão da sua empresa? Cara, confesso que não. Isso aí é nem o Pedrosa conhece, é mais complicado pra mim, entendeu? Uruguaio, tá? Sei que ele tá na MLS, que ele é uruguaio e tudo mais, mas se eu falar que eu já vi o Santiago, eu vou estar mentindo pro nosso público e eu não sou mentiroso. Cara, se não me engano, esse Santiago Rodrigues chegou a ser cogitado em algum momento. Todo mundo é cogitado no Flamengo, é impressionante. Em algum momento ele foi cogitado. 25 anos, uruguaio, está sendo visto como uma opção à negociação do Bitelo, né, que está difícil após as seguidas recusas do Dínamo de Moscou, aquela confusão toda do Bitelo, e o Dínamo fala que ele não apareceu, que ele sumiu. Até isso aí está encrencado, até isso aí está emperrado no Botafogo. Sim. Para sair um monte de gente, saiu rapidinho, tá? Luiz Henrique, Tiquinho Soares, que já está no Santos, Eduardo, Júnior Santos foi para o Atlético Mineiro, mas para contratar está mais difícil. Olha que o Botafogo tem toda aquela grana que a gente sabe. As conversas estão em estágio inicial para a vinda do uruguaio, do Santiago Rodrigues, que eu citei aqui, de 25 anos, e ele está no New York City desde 2021. Joga MLS, né? Mas o Botafogo tem essa grana toda ou é barriga de aluguel, hein? Não, mas tem, uai.
Quem tem não é o Botafogo, é o dono do Ele Botafogo. bota aqui, fica um pouquinho, vai embora, é isso, né? Bota aí. É tipo isso. Aqui não. Bota ali. Eu não sou Botafogo, né? Então bota Compra ali. por 5 e vende por 20 depois. Inclusive, o André Jardine deu uma entrevista esses dias falando que o John Textor... O diretor, ele fica rindo ali. Ele tá rindo. O Bruno, Tá rindo, o Bruno fica ali. Fala o que ele O falou. André Jardine falou que o John Textor estava disposto a pagar a multa do América do México em relação ao técnico, disposto a pagar o valor que fosse, que não era um valor baixo, para trazer o André Jardine. Mas ele sentou com a família, conversou bastante com o Textor e resolveu ficar no México, porque lá ele é ídolo absoluto e tudo mais. Mas para você ver como é que essa questão do dinheiro pro John Textor, por mais que tenha várias polêmicas aí, não é um problema não, cara. Não é uma questão. E sobre a gente não sabe qual é a direção, a única direção que eu tô vendo do John Textor ele continua mirando alto. Ele continua mirando alto, porque ele foi em Rafa Benítez, ele foi em Tata Martino, ele foi agora no Roberto Mancini, como você quiser chamar. E o Tite não deixa de ser um técnico também que teve um calibre, tem uma carreira de bagagem muito grande. Talvez o de menor carreira em todas essas conversas que tiveram aí foi justamente a do André Jardine e o Vasco Matos, que eu acho que não acredito que não tenha passado de uma opção. Olha aqui, você sabe quem estava se despedindo da carreira? Na verdade, se despedindo... Ganhou do Nova Iguaçu. E o Igor Dorileu, o nosso repórter, tá aqui no telão e vai contar como foi. Diz aí, Igor, bem-vindo. Boa noite para você, Fernandinho, para todos que nos acompanham no Esporte Total. Pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo encarou o Nova Iguaçu aqui no estádio de Moça Bonita, numa noite quente. Sensação térmica de 30 graus em Bangu, na zona oeste do Rio. Essa partida ficou marcada por lesões do lado alvinegro. Logo aos 3 minutos, o zagueiro Bastos, que estava estreando na temporada, sentiu o joelho esquerdo e teve que ser substituído. Com menos de 20 minutos, ainda na primeira etapa, o atacante Arthur sentiu um problema muscular na coxa esquerda e também teve que deixar o campo. E já no segundo tempo, o zagueiro Serafim, que havia substituído o Bastos, teve que deixar o campo também com um problema muscular. O Vitinho, lateral direito, teve que jogar no sacrifício por mais da metade da segunda etapa, já que o Botafogo não tinha mais substituições a fazer. O técnico interino Carlos Leiria optou por escalar o time principal, aquele considerado titular, pela terceira vez no ano em um intervalo de 8 dias. E o Botafogo sofreu para ganhar do Nova Iguaçu. Um primeiro tempo de pouquíssimas oportunidades. Na segunda etapa, voltou um pouco melhor e teve uma grande chance aos 23 minutos. Num pênalti, o Matheus Martins caiu na área depois de uma disputa com o Ian Silva. O árbitro marcou o pênalti e aí na cobrança o Savarino bateu, mas o Maticoli, goleiro do Nova Iguaçu, levou a melhor, foi no canto e buscou a cobrança. E já aos 45 minutos, quando o jogo se encaminhava para um 0-0, o Savarino deu um bolão para o garoto Kaique, que havia entrado no intervalo, e o garoto da base do Botafogo decidiu a partida 1-0, glorioso. Com esse resultado, o Botafogo entra no G4 do Campeonato Carioca e tira justamente o Nova Iguaçu, já que esse era um confronto direto. Bom, a equipe do técnico interino Carlos Leiria volta a campo no próximo domingo. Recebe o Madureira em Cariacica, no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade. Valeu, Igor, muito obrigado. Como é legal ver o estádio do Bangu, rapaz. É muito tradicional no futebol brasileiro. No futebol, a gente sofreu com muitas lesões. No começo, né, no primeiro tempo, principalmente, o Botafogo estava tendo muita dificuldade, estava jogando mal sim, mas no segundo tempo, os meninos aí, né, começaram a jogar melhor, Savarino brilhou muito. Vejam só, o que a notícia aqui do O Dia está falando. Foi com uma atuação muito ruim, marcada por desorganização tática e problemas físicos evidentes, mas o Botafogo venceu o Nova Iguaçu pelo placar de 1-0, pela 8ª rodada, e entrou no G4 de olho na classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. A partida foi marcada por enorme desgaste e 2 lesões em peças importantes para o alvinegro da temporada, Bastos e Arthur. O gol do jogo foi marcado pelo jovem Kaique, somente aos 45 do segundo tempo. Com o resultado, o Glorioso chegou aos 12 pontos somados e parece na 4ª colocação. O próximo compromisso será domingo,
contra o Madureira, em Cariacica, no Espírito Santo. No gramado castigado de Moça Bonita, em Bangu, o Botafogo viu o cenário atual quanto ao elenco, né? Piorar e preocupar para a sequência. Antes mesmo dos 20 minutos, Carlos Leiria, interino, que mandou o campo o time considerado titular, perdeu Bastos e Arthur por lesões. O primeiro tempo teve um início de jogo lento, com poucas oportunidades e o goleiro sem trabalhar. O Botafogo chegou a criar posteriormente mais oportunidades para abrir o placar, mas a equipe empilhou erros de passes no terço final e encarou condições físicas abaixo. Uma partida fraca tecnicamente dos primeiros 45 minutos. Carlos Leiria, o interino no comando do time, optou por tirar dois destaques logo no intervalo, Gregory e Igor Jesus, com Newton e Rafael Lobato. O Botafogo até ganhou mais oxigênio no ataque e explorou os lados, mas seguiu errando muito. A sintonia era outra. Então é isso aí, né?